Estamos aqui de volta agora para o aula 3. Aula 3, que a gente vai entrar agora, tá bom? Livro 3, título da disciplina. Deixa eu mostrar aqui, ó. Logo, bom, olha, ó. Livro 3, título 3 da disciplina. Que disciplina é essa? A gente vai falar agora sobre a disciplina, galera, do servidor público dentro do estatuto, tá bom? Aqui na nossa aulinha número 3, tá legal? Então, o que acontece aí, ó? A gente vai falar agora sobre a responsabilidade do servidor público. Eu vou começar já direto na parte de responsabilidade, e aí tu vai ver o paralelo com aqueles 2 vídeos iniciais que eu coloquei ali de responsabilidade civil do Estado, tá bom, Adriano? Responsabilidade civil é só aquilo? Não. Aquilo é para te ter a ideia clara que qualquer estatuto, ele sempre vai fazer a relação que é aqui, ó. Agente Estado é uma ação que regressiva. E a ação regressiva, o servidor público só paga o agente público se tiver agido com dolo ou culpa, tá bom? Então é regra. Se é regra, cara, não tem como tu errar isso em estatuto. Eu sempre conto uma história que uma aluna que já estudava direito administrativo e já tinha estudado outros estatutos, uma vez ela veio tirar uma dúvida comigo. Adriano, a questão falava bem assim: de acordo com o Estatuto do Rio de Janeiro, por exemplo, tá bom? O servidor público só pagará, né? Só pagará se tiver agido com dolo, certo ou errado? Cara, tá errado. Porque ele não só paga com dolo, ele paga se houver dolo ou culpa, entendeu? Então, o erro na questão era que afirmava que o servidor público só pagaria se houvesse dolo. Não, é dolo ou culpa. E aí eu falei para ela, minha filha, isso aí você já deveria estar o quê? Na massa do sangue. Por quê? Lá em responsabilidade civil e direito administrativo esse assunto cai, bem como nos estatutos eles só reproduzem essa partezinha aqui, ó. Os estatutos, eles só reproduzem o quê? A relação Estado e agente. De novo, o estatuto ele só reproduz o que? A relação Estado e agente. Mas se você sabe toda a teoria, então não há o que temer, tá bom? Então essa é a grande sacada aí, beleza? Deixa eu avançar aqui, ó, para dentro da nossa aula 3. Vai começar lá no artigo 212, tá bom? Os primeiros artigos ele dá deveres, né? Incompatibilidades. Isso aí eu vou deixar no final. Vamos lá. Meu Deus. O funcionário. Vou marcar aqui, ó. O funcionário, tá bom? Público. O funcionário. Vou marcar aqui onde tem funcionário logo. Deixa eu mostrar como é que a gente estuda pelo mapa mental. Funcionário. Ok. Quem mais eu tenho aí envolvido? Eu tenho aqui, ó, a fazenda pública ou fazenda municipal. A fazenda municipal. Fazenda municipal. Fazenda municipal. Não vi mais fazenda. Qual é o outro ser humano que está envolvido aí? Poderá responder, ok. Terceiros. Só uma vez? Tem mais? Sobre causar, poderá liquidar. Terceiro. Alguém viu mais alguma aí? Tem um bem aqui que eu vi, ó. Ok. Então, gente, aqui eu tenho 3 pessoas já. Eu tenho quem? Eu tenho o terceiro, que é o particular. Eu vou anotar agora aqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar esse material aqui, ó. Vou duplicar. Vou descer ele para onde? Para cá. E aqui, olha, eu vou só marcar no jogo do bicho quem são esses caras, tá bom?
Olha só. Quem é a Fazenda Municipal? Fazenda Municipal. Localizou aí? Então, esse é a Fazenda Municipal. Quem é o funcionário? Esse cara aqui. Esse é o funcionário. Já ficou meio torto, cara. Vou fazer direito, porque tu vai imprimir, cara. Isso daqui, ó, quando sair os concursos, tu estiver estudando pro concurso, material esteticamente bonitinho, organizado, cara, isso faz uma diferença. Funcionário. Por que o material organizado ele faz uma diferença? Porque na hora que tu vai estudar, a informação está estruturada e tu só precisa o quê? Revisar. E esse aqui, o estatuto chama de quem? Terceiro. Então pronto, galera. Aí estão os caras, olha, sobre quem nós estávamos falando. Eu vou marcar nas cores, tá? Ok. Olha só. Porra. Melhor do que isso, só 2 dissos, entendeu? Então, tudo que tiver dentro dessa teoria aqui, agora, dessa teoria aqui, ó, eu vou colocar onde? Dentro do estatuto. É a mesma leitura que eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá agora, olha. Pelo exercício irregular de suas atribuições. Olha aqui, ó. Cadê? Amarelo. Então, pelo exercício irregular de suas atribuições, responderá civil, penal e administrativamente. Esse cara aqui, ó, responde na esfera penal, na esfera AD, quando ele tiver quando houver ele incorrer em um exercício irregular, tá bom? Então, ok, ele vai matar nesse extremo. Matamos aqui, olha, o 212. A responsabilidade civil decorre do quê? Dolo ou culpa, que importe prejuízo para a administração ou para terceiros. Olha aqui, ó. Responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil está falando sobre quem, ó? Aqui. Tá bom? Então, aqui no nosso próximo mapa, eu vou fazer bem assim, ó. O agente ou melhor, aqui no estatuto ele está chamando de funcionário, né? O
O funcionário que atuar de forma que tiver um exercício irregular das atribuições responde como? Legal, não sei, cara. Quando... Ó. Ele responde como? Na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa. Responde na penal, na civil e na esfera civil, ele responde quando? Quando for dolo ou culpa. Vamos ler tudo isso aqui lá agora, olha. Pelo exercício irregular de suas atribuições, coloquei lá. O funcionário público, coloquei lá. Responde civil, penal e administrativamente. A responsabilidade civil decorre do que? Procedimento doloso ou culposo. Agora eu vou colocar que cause prejuízo. Prejuízo é o quê? Que cause dano. Então vou vir aqui, ó. Esse prejuízo é a quem? Terceiro ou a fazenda. Cara, me responde uma coisa agora. Pensa aí e me responde. Aquela primeira aula que eu dei aqui sobre a responsabilidade civil, alguns podem pensar assim, caralho, eu quero ver o estatuto, entendeu? Se eu estou perdendo tempo. Mas pensa. Isso daqui a gente não viu lá? Basicamente, o funcionário que atua de maneira irregular as atribuições vai responder civilmente se tiver dolo ou culpa, causando prejuízo para terceiro ou para o Estado. Vimos ou não isso? Vimos, Adriano? Cara, isso tem em todos os estatutos. Quantos estatutos municipais nós temos? 5.570. Como tu sabe disso, Adriano? Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Quantos estados nós temos ali? Algo em torno de 7 com o Distrito Federal. Vou colocar tudo junto, tá bom? E a União, 1. A gente está falando de quantos estatutos? Mais ou menos 5.598 leis. E em qualquer local do país, seja na esfera federal, estadual ou municipal, se tu fizer um concurso e tiver estatuto do servidor público, seja ele federal, estadual ou municipal, essa estrutura se repete. Significa que na primeira aula eu te dei o embasamento para te responder essa questão em qualquer município, estado ou concurso de nível federal. Se isso cair, a resposta é sempre a mesma. O funcionário que exercer de forma irregular as suas competências, as suas atribuições, ele responderá civilmente. Significa o quê?
responder civilmente significa que vai ter ressarcimento, entendeu? Ele vai ter que pagar alguma coisa. E ele só vai ressarcir o que com dolo ou se tiver tido dolo ou culpa. E se ele causou prejuízo ou para terceiros, que o terceiro entra contra a fazenda e a fazenda numa ação regressiva contra o agente, o servidor público, ou ele causou um dano diretamente à fazenda pública. Se tu tiver essa visão, matou tudo. Porque é só tu pegar lá a aula, tu vai ver que tá tudo encaixado lá, tá bom? Ok, matamos aqui, olha, o artigo 213. Vamos agora aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 213. O funcionário será obrigado, olha aqui, ó, a repor de uma vez só a importância do prejuízo causado à fazenda, em virtude do... Aqui vem, olha, alcance, desfalque, remissão, omissão, em efetuar recolhimento ou estradas nos prazos legais, tá bom? Ok, deixa eu só fazer uma coisa nesse texto para te visualizar algo que eu acho interessante. Eu vou aqui pegar só esse texto e eu vou fazer uma inversão de ordem nele. Pá. Olha aqui, ó. Eu vou aumentar e eu vou fazer aqui ao vivo contigo. Geralmente quando eu estou estudando, que eu vou ler, que eu travo, eu faço o seguinte, ó. O funcionário será obrigado a repor de uma vez só a importância do prejuízo causado à fazenda municipal até aqui, ó. Eu vou cortar essa parte que está entre as vírgulas e eu vou jogar para onde? Para o final. Boa. E eu vou marcar aqui também, olha. E eu vou também retirar essa parte daqui e vou jogar bem aqui para o final. Boa. E agora eu vou ler esse texto novamente. Entendeu? Agora eu vou ler ele novamente. Olha só. O funcionário será obrigado a repor a importância do prejuízo causado à fazenda municipal. Ok. Até aqui tu já sabe tudo. O funcionário tem ou não que ressarcir prejuízo? Tem. Até aqui, ok. Agora, de que prejuízo ele está falando? Do recolhimento ou estradas. Isso daqui é área tributária, tá bom? Na realidade, é área financeira. Nos prazos legais. Em virtude do quê? Alcance, desfalque, remissão ou omissão. Então aqui, basicamente, ele causou um prejuízo financeiro. Causou prejuízo financeiro para o Estado. Quando ele causa prejuízo financeiro para o Estado, ele tem que repor a importância. Só que ele vai repor a importância do prejuízo de que forma? Uma vez apenas. Não tem quando tu vai na loja? Isso daqui é de quantas vezes? Tu paga de 4 vezes. Tu paga de 5 vezes. Pode parcelar de 10 vezes. Entendeu? Não é assim que a gente fala. Então ali, ó, vou colocar repor a importância de uma única vez. Tá bom? Agora, o que ele faz? Roda.
ele paga quando ele roda. Remissão, omissão, alcance, desfalque. O que eu faço nesse texto? A banca vai perguntar quando é que o servidor público paga de uma única vez. Eu falo roda. Por que roda? Roda, tu vai lembrar. Opa, remissão, omissão. Desfalque, alcance. De novo, roda. Roda, R, remissão, omissão. Desfalque, alcance. Ok? Tudo isso são formas que ele está causando prejuízo no recolhimento de dinheiro público, tá bom? Então vamos lá de novo, olha. Então, vamos lá de novo, era aqui que eu queria pôr. E agora eu vou montar esse mapa aqui, tá bom? Entendemos essa, né? Legal. Entendemos aqui, ó. Se eu já entendi, eu venho aqui, eu vou colocar o que, ó? Regra, uma vez roda. Ok. Nos demais casos, nos outros casos, a indenização dos prejuízos causados à fazenda poderá ser liquidado. Cadê amarelo? Poderá ser o quê? Liquidado. Mediante o quê? Desconto em folha. Nunca excedente a 10ª parte do vencimento ou remuneração. Na falta de outros bens, que respondam pela indenização. O que ele está falando aqui? Ó? Eu tenho duas formas de pagamento. À vista ou parcelado, não é não? O servidor público ele vai pagar à vista ou parcelado. Se for roda, pagamento à vista. Se for qualquer outra coisa, parcelado, tá bom? Então aqui, ó. Cadê o meu mapinha? Vou colocar formas de pagamento. Formas de pagamento. Estou falando do agente público, tá bom? Deixa eu logo ler aqui o parágrafo 3º. Tratando-se de danos causados a terceiros. Deixa eu marcar aqui o 3º com a mesma cor. Responderá o funcionário perante a fazenda em ação regressiva. Isso aqui a gente já falou também, né? Proposta depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a fazenda a indenizar o terceiro, tá bom? Isso aí a gente já falou, não tem nada demais não. Então eu vou vir para cá mesmo, olha, e fazer formas de pagamento. Ok. Vai ser o quê? Pagamento à vista. E pagamento parcelado. Quando é que é pagamento à vista? É de uma vez. E quando é que vai ser de uma vez? Quando for caso de roda.
Porque em caso de roda, eu vou ter aqui, ó, remissão, omissão, desfalque e o chamado alcance, tá bom? E o chamado alcance. Isso daí tudo, olha, ele é obrigado a pagar de uma vez. Paga de uma vez. Parcelado. O parcelado, ele é desconto. Só ver que se ele põe desconto em folha. Ele põe o termo desconto em folha, mas desconto em folha, tá bom? E aí, esse desconto em folha que ele faz tem uma regra. Qual é a condição? Qual é a condição? 10%, né? Ó. Nunca pode exceder 10% do vencimento da remuneração. Nunca (10% da remuneração ou do vencimento. Adriano, o que é remuneração e o que vem a ser vencimento? Remuneração é igual à soma dos vencimentos mais os benefícios. Entendeu? Você vai entrar, você vai ganhar lá vale refeição. Você vai ganhar um vale transporte, entendeu? Esse vale transporte não é vencimento, porque o vencimento ele é definido em lei. É quanto tu vai receber previsto em lei, tá bom? Então vamos imaginar que a lei fala bem assim, ele vai receber 10 mil. Ok, recebo meus 10 mil. Só que a administração pública também me dá o vale refeição e me dá o vale transporte. Vamos dizer que 2 mil de vale transporte e alimentação. Qual é o meu salário? O meu vencimento? 10 mil. Quanto que eu tenho de benefício? 2 mil, entendeu? Então qual é a minha remuneração? Os 12 mil, que é o meu vencimento, mais vale alimentação e o vale transporte também, tá bom? Então, nunca exceder a 10%. Cara, eu gosto sempre de escrever em número mesmo, em numeral, quando ele me dá alguma relação dessa daqui, tá bom? Que se cair na prova, cara, tu tá maceteado, tu não perde, tu não erra a questão se bater nisso daí. Ok, então o funcionário público ele vai ressarcir de qual forma? À vista ou parcelado? Tem à vista e parcelado na lei? Não, por Deus não tem, mas isso é para te criar uma história na cabeça e ficar mais fácil de memorizar. À vista, casos de roda, tá bom? Ele teve problema na remissão, omissão, desfalque, alcance, tá bom? E aí ele, na hora de receber o dinheiro do recolhimento, fez, fez bobagem. Quando é parcelado? Nos demais casos, entendeu? Demais casos além de roda. Ok. Matamos então o parágrafo 1º, parágrafo 2º, tá bom? Ok. Parágrafo 3º, tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão de última instância. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Ação transitada e
julgada. Última instância. Pronto. Que aí fica tudo casadinho, perfeitinho, entendeu? Quando transitada e julgada na última instância. Então ali é que o Estado ele tem o quê? Ele entra com a ação regressiva contra o agente público. No caso aqui do Estatuto Funcionário Público, tá bom? Ok, gente. Pode ver aqui só um detalhe, é que ele fala, ó, tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda em ação regressiva. Estou falando ali do meu segundo momento, né? Proposta depois de transitar em julgada a ação de última instância, que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro. Significa o quê? O particular entrou contra a Fazenda e a Fazenda entrou contra o agente público, o funcionário público. O terceiro aqui, ó, entrou contra a Fazenda. A Fazenda pagou. A Fazenda pagou. O que a Fazenda faz? Se não tem mais recurso, entra contra o funcionário, né? Fazenda Municipal, ela entra contra o funcionário. E aí o funcionário vai pagar de uma vez, se for roda, ou ele vai pagar no conta-gota, se for o quê? Qualquer outra situação, tá bom? Matamos aí o artigo 212, 213, deixa eu ver aqui o 214, ó. A responsabilidade penal será apurada nos termos da legislação federal aplicável. Ok, então eu vou olhar para a lei federal. Cadê onde eu coloquei? Aqui, ó. Penal. Vou colocar aqui, ó. Apurado em lei federal. Adriano, que lei é essa? É o Código Penal que ele vai olhar. Entendeu? Basicamente ali o Código Penal, as leis especiais, entendeu? Aí você manda mensagem pro Fábio, pro Tacano, entendeu? Que esses caras manjam tudo e mais um pouco aí dessas leis federais dentro do aspecto penal, e aí tira dúvida lá com eles. Mas o servidor público que causar algum dano, vamos imaginar, ele bateu o carro de alguém, e aí uma pessoa morreu, né? Nessa batida. Cara, ali tem uma infração administrativa, tem uma infração civil, porque ele bateu o carro, vai ter que ressarcir, e tem uma indenização também penal. São ações que correm o quê? De forma independente, tá bom? São autônomas. Tem autonomia cada uma com a outra. 215. Estamos acabando aí. O funcionário é administrativamente responsável por seus atos e omissões. Atos e omissões. Perante autoridades que lhe forem hierarquicamente superiores. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário a que ficar obrigado, tá bom? Significa o quê? Né? Que o funcionário, como ele está aqui, ó, ele tá ligado. Esse texto aqui ele é muito escroto, esse finalzinho. Deixa eu procurar uma forma de te... Eu tenho a hierarquia. Deixa eu vir para cá. Esse funcionário aqui, ó, A, B e C. Ele é o quê? Ele é responsável pelos seus atos. Ele tem uma responsabilidade pelos seus atos e pelas suas
omissões. Esse texto, a Lei 1118 tem textos assim que são complicadíssimos de você compreender. A ideia é muito simples, mas o modo como os caras colocam é horrível. Então, olha só. Qual é o nome dessa responsabilidade aqui? Administrativa. Qual é essa responsabilidade que ele está falando? Cara, o obrigado estava aqui, ó. Aqui, ó, o obrigado onde eu marquei. Bem aqui, ó. O funcionário fica obrigado. Obrigado ao quê? De ressarcimento, a gente está falando de uma responsabilidade civil, entendeu? Ali a gente está falando no artigo 213 de uma responsabilidade o quê? Civil. Então, vou voltar para cá, ó. Então, no artigo 214, a gente está falando de uma responsabilidade o quê? Penal. E no 215, responsabilidade administrativa. Eu vou colocar bem aqui, que aí eu acho que vai ficar bem mais claro, tá bom? Bem aqui, ó. Artigo 213, 214, 215, tá bom? Aí olha o que ele está falando. O funcionário que estiver obrigado, a responsabilidade administrativa não o exime. Por quê? Ele é responsável pelos seus atos em relação ao superior. Mas o fato dele ter ficado obrigado a alguma coisa não quer dizer o quê? Que ele está eximido dessa obrigação. Adriano, não estou entendendo. O seguinte, o texto está falando, olha, dentro da administração pública existe uma hierarquia e uma subordinação. Aqui há uma hierarquia. Eu não posso falar o seguinte, cara, eu sou subordinado do cara que está lá de cima. Esse erro não é culpa minha. Porque eu tô aqui, ó, debaixo dele, ele que é responsável por mim. Então é ele que vai assumir. Não, a lei está falando, olha, o subordinado que tiver obrigado a alguma coisa lá dos artigos 213 e 214, ele não pode, entendeu? Se eximir das suas obrigações penais e civis simplesmente porque ele está ele responde para um superior, entendeu? Então ele não pode falar bem assim, não, eu vou responder aqui administrativamente para o meu superior. Não. Se ele tem problema na esfera civil e penal, isso foge da administrativa. Então a responsabilidade administrativa não exime o funcionário que ficar obrigado o quê? Numa esfera penal, numa esfera civil. O funcionário não pode falar, não, eu vou responder para o meu chefe. Não, ele tem que responder o quê? Para a esfera penal e para a esfera civil. E isso também não prejudica o quê? Essa responsabilidade de hierarquias. É isso que esse texto está falando. Repetir agora e respira aí. O servidor público, ele é subordinado a um chefe, ok? Ele fez uma cagada lá fora que gerou um processo penal e um processo civil. E ele fez essa cagada quando ele estava agindo como servidor público. As pessoas vão bater na porta dele e vão cobrar. E ele vai falar bem assim, não, cara, para lá, eu estava agindo como servidor público. Como servidor público, eu tenho que responder para o meu chefe. Não para a esfera penal, nem para a esfera civil. E aí o que vão falar para ele? Epa. Artigo 215, parágrafo único. A sua responsabilidade administrativa, que é de ser subordinado ao chefe e ser responsável pelos seus atos e omissões perante o seu chefe, não exime a sua responsabilidade na esfera penal e na esfera administrativa. É isso que esse texto está falando. Só que ele é um texto ruim, que quando tu lê, tu não entende, entendeu? Beleza, ficamos agora aqui, ó, fechando essa parte da responsabilidade, matamos toda ela, tá bom? Matamos ali toda ela, e aí eu volto com você aí no próximo vídeo. Beijo, fui, tchau!